Se você opera no mercado internacional, no final de semana não tem muito o que fazer. Inclusive tem figurinhas e memes que mostram, né, um personagem, o trader supostamente triste porque não dá para operar no sábado e no domingo. E é claro, né, eu acredito que descansar é importante, descansar a sua mente. O nosso trabalho como trader é um trabalho mental, principalmente, né? Então, analisar é uma coisa que cansa. Inclusive, o cérebro tem um altíssimo gasto calórico, gasto de energia. Então, descansar a nossa mente, desprender a nossa mente é muito importante. E você precisa entender que, assim como o mercado oscila, né, sobe, desce, se expande, depois se contrai, se movimenta e depois ele fica paradinho, você também precisa descansar no final de semana, a sua mente, etc. Mas o final de semana é excelente para você também preparar a semana seguinte. Com meia hora, 40 minutos no final de semana, você consegue desenhar, mapear tudo o que pode acontecer na semana seguinte. E eu, como sou um trader técnico e que tenho conhecimentos e também utilizo análise macroeconômica, eu olho para esses dois lados, essas duas coisas. No final de semana, você faz um mapeamento técnico do mercado, que é o que eu fiz, o vídeo que eu fiz sexta-feira e ontem, né, nos últimos 2 vídeos, eu trouxe um mapeamento técnico, ponto de suporte, resistência, possível direção e etc. para a semana seguinte. Só lembrando uma coisa, esse mapeamento técnico, ele não quer dizer que seja algo escrito na pedra, né? É algo definitivo que você não pode adaptar ao longo da semana. É importante que você adapte, você consiga entender as mudanças que acontecem no mercado. Porém, é um norte, é uma direção, tá? É um mapeamento para você entender, olha, aqui tem uma região de resistência, aqui tem o suporte, então vou me orientar por isso. Caso a semana me mostre, né, outras coisas, eu posso então me adaptar. Mas é importante fazer esse mapeamento no final de semana. Por quê? Eu costumo dizer que é importante no final de semana por causa que aí você vai poder fazer esse mapeamento sem aquela pressão psicológica de comprar, vender e etc. Acertar a operação, às vezes até com medo de perder dinheiro e etc. Outro mapeamento que é importante fazer no final de semana é do calendário econômico e macroeconômico, principalmente. Tá? Se você opera no mercado de ações, é importante você ver quais as ações que vão liberar notícias, né, para a semana, relatórios e etc. Tá? Para a semana. Se você opera no mercado Forex internacional, é importante você ver quais são as notícias que os países, os bancos centrais e etc. vão liberar para aquelas moedas. Então, esses dois tipos de mapeamento é muito relevante que você faça no final de semana. Técnico, vendo suporte, resistência, análise técnica, gráfico, etc. Tá? Que se você tiver, né, fizer organizadinho, você faz em 20 minutos, meia hora, não mais do que isso. Tá? E macroeconômico, calendário econômico, para entender o que vai acontecer. Vamos fazer essa leitura para entender o que vai acontecer esta semana de 31 de março a 4 de abril. Segunda-feira, dia 31 de março, nós temos algumas notícias importantes. Para o Brasil, temos a relação dívida bruta com relação ao PIB, né? Mas para o mercado internacional, que é onde eu atuo principalmente, nós temos algumas coisas aqui que são bem importantes, bem relevantes. Nós temos a inflação da Alemanha, IPC. IPC significa Índice de Preço ao Consumidor, tá? E é um indicador, assim como nós temos, por exemplo, indicadores técnicos, né, RSI, MACD, etc. Aqui na análise macroeconômica nós também temos indicadores que funcionam de forma parecida, é claro, né? Dá para fazer gráfico, entender tendências e etc. Okay? Então, a inflação da Alemanha é importante, por quê? Por causa que a inflação é o que determina, em grande parte, a direção da taxa de juros. Então, às 9 horas teremos inflação. Existem 3 notícias que eu costumo ficar de fora no mercado e não opero. Tá? É inflação, relatório de emprego, taxa de juros. Então, no caso aqui, na segunda-feira, nós temos inflação da zona do euro. Certo? Bom, se nós temos inflação, aqui não é da zona do euro, tá? Aqui é da Alemanha. Mais especificamente tem a bandeirinha da Alemanha aqui, ó. Mas em dia que tem inflação, eu costumo não operar aquela moeda, tá? Então, na segunda-feira, né, o euro tá fora, tá bom? Temos Receita Tributária Federal do Brasil na segunda-feira. Então, praticamente a única coisa importante para o mercado internacional é a inflação da Alemanha, que pode movimentar inclusive o DAX, tá? Que eu sei que muita gente opera DAX. Então, fica esperto aí às 9 horas que o mercado pode movimentar bastante esse horário devido à inflação da Alemanha, ok? Terça-feira, 1º de abril de 2025, nós temos
Aqui sim a inflação da zona do euro como um todo. Ok? Então, 1º de abril, não vou operar euro por causa da inflação da zona do euro como um todo. Veja bem, o euro, né, é um grupo econômico, enfim, de cooperação econômica e de fronteiras e etc., que eles têm cooperação entre eles e adotam uma única moeda. Nesse caso aqui em cima, nós estamos falando da inflação da Alemanha. Aqui embaixo, nós estamos falando da inflação da zona do euro. Ou seja, a inflação da zona do euro é muito mais importante, porque daí vai pegar a inflação da Alemanha, da França, da Itália, da Espanha, né, de Portugal e assim por diante. Então, aqui na terça-feira, com certeza é mais relevante do que na segunda-feira a inflação, tá? Também temos PMI industrial para o dólar, PMI industrial para o dólar americano aqui, tá? E oferta de emprego. Então são duas notícias importantes, relevantes, que basicamente não chegam a ser notícias impeditivas, mas me acende um alerta para eu entender o que está acontecendo. Se quando é 10h45 o mercado do nada começa a se movimentar, para quem não olha o calendário econômico, não entende. Tipo, nossa, o que está acontecendo? Por que do nada euro-dólar subiu 30 pips aqui e já voltou 25? O que aconteceu? Né? Deu um spike no mercado. Bom, notícia. Então é importante você entender, até para você não ficar desprevenido. Especialmente para quem negocia... Deixa eu até botar minha cara um pouco maior. Especialmente para quem negocia com stop na tela. Atenção. Inflação, tá? Dados de inflação como IPC, PMI, taxa de desemprego, taxa de juros, tudo isso, para você que opera na tela, você fica mais sensível ainda. Eu recomendo muito que se você olha, por exemplo, um dado de PMI, né, e você opera com o stop na tela, cravadinho ali, etc., tome cuidado, tá? Eu, como eu não tenho stop na tela, então eu fico, podemos dizer que a minha estratégia, ela tem um certo elemento a mais de solidez, por causa que eu não sou derrubado tão facilmente. Não quer dizer que seja melhor, não é isso, mas eu fico menos suscetível a ser derrubado, a ser convidado para sair da operação quando eu não tenho stop na tela. Eu tenho stop sim, tá? Mas é diferente. Não é o stop tradicional que você está acostumado a utilizar no seu dia a dia. Então, terça-feira, PMI industrial e PMI. Nós temos PMI industrial para o dólar, né? PMI manufatura e oferta de emprego, tá? Quarta-feira, 2 de abril. Aqui sim, essa semana vai ser bem interessante, né? Nós temos variação de empregos privados para o dólar americano. Isso aqui é uma prévia, é visto como uma prévia do Non-Farm Payroll, que sai na sexta, NFP. O que é isso? Basicamente, nós podemos dividir, né, o setor de empregos em algumas categorias, mas as duas principais a gente pode pensar em setor privado, né, setor público, setor agrícola e etc. Ou seja, empregos destes setores, tá? E aqui a gente consegue ver esse report que basicamente é se houve criação ou destruição de empregos privados durante o mês de março. Então, começo de abril, aí sai o relatório do mês de março inteiro, tá? E isso aqui é bastante importante, não chega a ser algo impeditivo, mas eu ficarei muito esperto também às 9h15 para notícias. E aí pode movimentar o quê? Os pares do Forex, todos os pares do Forex, não somente os pares que tem o dólar, tá? Nasdaq, SP500, Dow Jones, DAX, enfim, né? Ouro e assim por diante, tá? Então fique esperto na quarta-feira. E também tem estoque de petróleo, que isso aqui eu já considero uma notícia bem, eu não queria dizer irrelevante, mas, né, baixo impacto. Aqui aparece 3 estrelas, mas costuma não movimentar. Na prática, movimenta pouco, tá? Sai toda quarta-feira. Quando é uma notícia que sai toda semana, o mercado já fica, né, ele acaba se acostumando com aquilo e não dá muita atenção mais. Quinta-feira, 3 de abril, o que nós temos? Pedidos iniciais por seguro-desemprego, também não chega a ser uma notícia importante, tá? Tem 3 estrelas aqui no Investing, no calendário da Investing, mas eu não considero 3 estrelas. Eu considero isso aqui 2, tá? 1,5, 2. Sai toda quinta-feira, o mercado já não dá muito mais atenção. Ainda na quinta-feira temos o PMI de setor de serviços para o dólar americano, temos o PMI ISM não manufatura, também para o dólar americano, e balanço do Fed. Balanço do Fed eu não considero relevante, tá? Não costuma movimentar muita coisa, mas esses dois também, PMI sempre é relevante. E na sexta-feira, 4 de abril, aí é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Para quem está operando no mercado, geralmente tende a se movimentar bastante, tá? Que é relatório de emprego americano, né? Ganho por hora,
trabalhada, tudo isso faz parte de um mesmo relatório, tá? São notícias diferentes que vêm dentro do mesmo relatório. Ganho por hora trabalhada mensal, basicamente o salário, a oscilação do salário. Relatório de emprego, isso aqui é o mais importante, no Farm Payroll, e junto com a taxa de desemprego no Brasil, tá? No Brasil não, nos Estados Unidos, beleza? Então, esses 3 elementos aqui são os elementos mais importantes para esta semana, e basicamente um dos elementos mais importantes, uma das notícias mais importantes do mês de abril, com certeza, é a taxa de desemprego, tá? Para o dólar americano, para os Estados Unidos, né? Depois temos balança comercial do Brasil e basicamente é isso. Vamos ver quando serão as próximas liberação de taxa de juros. Aqui nós temos, do lado direito, nós temos algumas informações sobre a taxa de juros dos Estados Unidos e dos países. Então, o Banco Central do Brasil, a próxima reunião será 7 de maio, ok? Importante para quem opera no mercado nacional. A próxima reunião do Banco Central Europeu será 17 de abril e a próxima do Banco Central Americano, 7 de maio. Geralmente, a taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos saem no mesmo dia, tá? O que faz com que a gente tenha aí aquilo que é chamado de super quarta, né? Para o mercado brasileiro, é importante porque saem as duas juntas, tá? Por parte das vezes. Então, a próxima apenas 7 de abril e 7 de maio, tá? Do Brasil e Estados Unidos junto, taxa de juros, e 17 de abril do Banco Central Europeu. É extremamente indispensável que você entenda do calendário econômico. Olha, se você é trader, se você quer se especializar nisso, viver disso, fazer dessa sua profissão, eu entendo que a formação, o estudo, não termina nunca. Ok? Por exemplo, só um exemplo, né? Eu sou trader desde 2009. Em 2014, eu comecei a estudar psicologia. Gosto muito, tá? Gosto muito, gosto mesmo. Enfim, do processo terapêutico, etc., da clínica. Comecei a estudar psicologia. Em 2018, tranquei a faculdade de psicologia e fui para a Espanha. Tá? Passei lá um ano, rodei pela Europa um tempo, enfim. Peguei minha família, minha esposa e meus 2 filhos, já tinha os 2 filhos na época, e fomos e ficamos um tempo na Espanha, passeamos bastante. Ok. Voltei para o Brasil, em 2020 eu retomei psicologia e me formei como psicólogo em 2022. Ainda em 2022 eu comecei a estudar, fazer uma pós-graduação. Já fiz uma pós-graduação em TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, tá? E nesse momento estou fazendo mais uma pós-graduação e quero começar um mestrado. Por que eu quero começar um mestrado de psicologia ainda esse ano? E estou estudando economia também. Por que eu estou te falando isso? Porque esses dias alguém me perguntou, né, sobre, tipo, cara, qual que é a sua especialidade? Bom, no mercado financeiro eu diria que a minha especialidade, eu diria que eu tenho 2 especialidades no mercado financeiro. Uma é criação de plano de trading. Eu sei criar um plano de trading bem definido. Eu sei como organizar as ideias em um plano com começo, meio, fim e etc. Então, isso é chamado de desenho de estratégias, criação de estratégias, tá? Então, essa é uma das minhas especialidades no mercado. Tenho muita experiência nisso. A outra especialidade, né, no mercado financeiro é gerenciamento de risco. Eu estudei a fundo e estudo ainda e desenvolvo ainda técnicas de gerenciamento de risco não convencionais. Tem que ter stop loss as operações, mas eu acabei desenvolvendo estratégias de gerenciamento de risco sem stop loss na tela e muitas outras formas também, tá? Mas o que mais me define enquanto pessoa, enquanto ser humano? Veja bem, eu estudei psicologia, fiz uma pós-graduação em psicologia, estou fazendo uma segunda pós-graduação em psicologia, quero fazer mestrado em psicologia, estou estudando economia. Eu sou curioso, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou te falando isso? Parece que é um papo assim, né? Tipo, parece que eu tô meio... enfim, não, tá? O que eu quero dizer com isso? Você precisa ser curioso no trading. Ser curioso. Tá? Não se contentar apenas com entender de suporte, resistência, etc. Cara, como é que funciona esse negócio de calendário econômico? Como é que isso afeta as minhas operações? Como que alguém opera baseado em notícias? Esse é o tipo de pergunta que você deveria se fazer, né? Como é que funciona os HFTs, High Frequency Trading, os robôs de alta frequência que opera para pegar meio pip, né, e faz 2.000 operações por dia? Como é que funciona, cara, uma gestão de fundo de investimento? Como é que funciona? Entendeu? Quando você tem essa curiosidade, você vai atrás de assuntos
diferentes. E isso amplia o teu repertório de conteúdo para você entender melhor. E a partir disso, você não ser enganado, que é importante, né? Você não ser enganado. E também para que você possa tomar melhores decisões. Quanto mais conhecimento você tem mais repertório para você potencialmente tomar melhores decisões. Isso não é uma garantia, porque nós somos, em grande parte, dominados pelo nosso sistema impulsivo, né? Daniel Kahneman trouxe lá no livro Rápido e Devagar, nós temos 2 sistemas dentro da gente, sistema 1 e sistema 2. Um deles é racional, lento, preguiçoso, e o outro é impulsivo, rápido, né? Mas toma decisões aí no calor do momento. O que eu quero dizer com isso é, se você é trader, se você está operando no mercado financeiro, quer fazer disso a sua profissão, não custa você dedicar alguns minutos do seu dia para ler essas notícias, entender como elas funcionam. No próprio calendário econômico você consegue ver isso. Aí você vem aqui, por exemplo, a inflação da zona do euro. Clica em cima, vai abrir aqui a descrição de como funciona a notícia e você lê. Já é um norte. Aí depois você vem aqui no gráfico e você consegue ver, bom, olha só, subiu a inflação, cara. A inflação chegou a 10,6% na Europa. O que aconteceu? Opa! E depois veio diminuindo. O que aconteceu? E aí você pode pensar, cara, por que subiu a inflação? Lembrando, inflação tem a ver com taxa de juros. Se a inflação estava subindo desse jeito, provavelmente é porque a taxa de juros estava muito baixa. Depois, se a inflação começou a diminuir, é porque o Banco Central Europeu começou a aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Aí você abre um outro gráfico aqui para você ver a taxa de juros. E você consegue correlacionar as duas coisas. E aí você tem mais repertório para estudar. Então, é isso que eu recomendo para você e para as pessoas. Estudem elementos que estão fora da sua zona de conforto, tá? Porque isso pode ampliar o seu repertório e te dar condições de você tomar melhores decisões, tá? Acabei falando muito nesse vídeo, mas enfim, espero que você esteja gostando dessa série de fazer um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro, tá bom? Mesmo gripado, a voz meio zoada, mas aí estamos mantendo o nosso compromisso. Um forte abraço, fique com Deus, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Até mais.